Ô amigo vascaíno, hoje é dia de Vascão, tá? Hoje às 19 horas, 7 horas da noite, a bola rola para Vasco e Olímpia dentro do Defensores del Chaco, no Paraguai. É claro, eu vou falar sobre essa grande decisão para você. O Vasco tá ruim sim no Campeonato Brasileiro, mas não interessa. Hoje é dia de decisão. Independente de quem entra em campo, temos que torcer pela classificação do Vasco da Gama, amigo vascaíno, porque independente da competição que o Vasco entre, tem que entrar para vencer. Vamos falar sobre esse Vasco e Olímpia, trazer também uma notícia de fato espetacular, se tratando da chegada de mais 2 reforços no nosso Vascão. Tem Leila Pereira também demonstrando mais do que nunca que está perto de chegar no Cruz Maltino. Uma atitude surpreendente que eu vou trazer aqui a vocês na manhã dessa sua quinta-feira. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades. Tem os 150 milhões de reais caindo em breve nos cofres do nosso Vascão através do empréstimo de IP e muito mais, amigo. Você terá pela frente um Acorda Vascão daquele jeito, bastante agitado, bastante movimentado, cheio, lotado das últimas informações do nosso Vascão. Mas show! Vamos embora então, sem muita enrolação, gente, falar logo, né, sobre o nosso Vascão. Antes de entrar no assunto sobre contratação, sobre reforço, eu já quero começar falando sobre Leila Pereira, porque aqui no meu canal, amigo, eu não gosto de ficar enrolando, não. Ontem, né, o Palmeiras, ele teve um jogo importante pela Copa Conmebol Libertadores contra o São Lourenço, lá no Paraguai, ou melhor, Cerro Porteño, lá no Paraguai. Os dois emblemas são muito parecidos de ambas as equipes e frequentemente eu me confundo. E nessa partida, esteve presente a Leila Pereira, que viajou com a delegação para o Paraguai. E ali ela assistiu o jogo atrás da arquibancada onde ficou a torcida palmeirense. E amigo torcedor vascaíno, tá aparecendo na imagem a vocês um determinado momento onde aparece um torcedor de costas apontando uma carteira com o emblema do Vasco. Aí ele aponta, né, para o camarote, uma mulher começa a rir e ele segue apontando e pedindo para chamar outra pessoa lá de trás, que é exatamente a Leila Pereira. Ele faz questão de chamar a Leila Pereira, mostrar a carteirinha com o emblema do Vasco, e a Leila Pereira começa a rir e comentar com alguém do lado. Mas é aquele sorrisão, é um sorriso de tipo, pô, tu tá de brincadeira, né? Não me mostra isso daí não que eu tremo. Não me mostra isso daí não que eu fico louca. É tipo isso, cara. Esse foi o sentimento da Leila Pereira em pleno jogo de oitavas final de Copa de Libertadores. Cerro Porteño, Palmeiras, jogo duro, jogo apertado, tá lá um louco vascaíno mostrando o emblema do Vasco na carteira do Palmeiras para Leila, e a Leila do nada desabrocha ali e começa a sorrir. Alô, palmeirense, aproveita ela por aí, tá? Porque já já a mulher tá desembarcando em terras cariocas. Só não vê quem não quer, né, amigo? Essa é a grande realidade. Não vai demorar muito para essa chegada acontecer. E aí, te anima, Leila, aqui? Deixe a sua opinião nos comentários. Entretanto, enquanto não tem a Leila Pereira, temos Marcos Lamáquia, que vai ser aí o novo dono da SAF do Vasco da Gama em breve. Ele que já fez, né, um empréstimo no valor de 40 milhões de reais no meio do mês passado e planeja agora fazer um novo empréstimo no modelo de IP, dessa vez no valor de 150 milhões de reais. A Justiça inicialmente rejeitou esse pedido, mas o Vasco da Gama está... Na madrugada, inclusive, dessa quinta-feira, tivemos a informação, interpôs um agravo de instrumento na segunda instância contra a decisão que mantém travado esse novo empréstimo no valor de até 150 milhões de reais. Agora, dessa vez, o pedido ele será analisado pelo desembargador César Cury. O desembargador César Cury, ele é um profissional que tem aí um histórico muito positivo quando se trata de Vasco. Foi ele, inclusive, o mesmo César Cury, que algumas semanas atrás deu uma decisão favorável ao presidente Pedrinho, ao Vasco da Gama, quando ele, né, suspende a decisão que afastou o Pedrinho do comando da SAF e do clube da SAF Cruz Maltina, né? Foi então César Cury que fez com que o Pedrinho retornasse ao comando da SAF e agora está nas mãos do César Cury esse agravo de instrumento para que o Vasco consiga esse empréstimo no valor de 150 milhões de reais. Então, uma expectativa alta, uma expectativa grande aí para que o Vasco consiga por fim esse impedimento, né, judicial
e o Vasco consiga ter acesso a esse valor de 150 milhões de reais, que será colocado na mesa do Cruz Maltino através da pessoa de Marcos Lamarca, da empresa, né, de Marcos Lamarca, empresa essa criada exatamente para comprar a SAF Cruz Maltino. Então, vamos ver aí, uma informação bem importante que saiu na madrugada relacionada a isso, o Vasco conseguindo andar, né, de fato na justiça, colocando esse agravo de instrumento, dando a decisão para o César Cury para que consiga ter acesso a esse empréstimo de 150 milhões de reais, que será essencial para o Cruz Maltino nesta janela de transferências. Essencial para diversas coisas diferentes, dentre elas a questão envolvendo a chegada de reforços. E olha, amigo, o Vasco está muito perto de fechar a contratação de 2 jogadores, um zagueiro e um atacante. O zagueiro, realmente, nas últimas horas, o Vasco intensificou as negociações pela contratação do zagueiro Arthur Chaves, do Hoffenheim da Alemanha. Esse nome passou a ser a prioridade do Vasco da Gama para a posição. O zagueiro Diego Carlos antes era o plano A, era a peça principal, mas a demora dele, né, em conseguir a rescisão de contrato com o Fenerbahçe. E além disso também, nas últimas horas tivemos a informação que ele está muito perto de fechar com o Parma da Itália, fez com que o Vasco decidisse concentrar todos os seus esforços para contratar o zagueiro Arthur Chaves. As conversas acontecem entre Vasco e o zagueiro. Nesse momento, a negociação está sendo avaliada pelo Departamento de Futebol do Vasco da Gama. Um ponto que pesa a favor do Vasco é a situação do atleta no clube alemão. Ele é considerado um nome acessível financeiramente para o Cruz Maltino e não é tratado como uma unanimidade, né, no Hoffenheim. O clube alemão está disposto sim a fazer negócio pelo defensor, inclusive no meio do ano passado o Hoffenheim emprestou Arthur Chaves para um outro clube do futebol alemão. Isso não indica que o Hoffenheim vai emprestar novamente o Arthur Chaves, mas é um jogador que não está nos planos. É um jogador que é fácil de ser negociado. O Vasco, então, hoje trabalha com a possibilidade de um empréstimo com obrigação de compra, um formato que vem adotando nestas últimas contratações, nestas últimas transferências. Então, informação muito importante, o Vasco se aproxima sim da contratação desse novo zagueiro. Inicialmente o plano era trazer o Diego Carlos, mas com toda a indefinição o Vasco concentrou seus esforços pela contratação do zagueiro Arthur Chaves. Te empolga? Deixa a sua opinião nos comentários. E ontem eu trouxe para vocês aqui na parte da noite a informação referente ao Bruno Duarte, vocês lembram? Atacante que pertence ao Estrela Vermelha do futebol sérvio, jogador que o Vasco formalizou uma proposta no valor de 1,5 milhão de euros e aguarda uma resposta do clube sérvio para avançar nas tratativas. O Vasco, inclusive, já colocou na mesa do Bruno Duarte uma proposta até o final de 2030. Um contrato já está pronto para ser, de fato, assinado. Hoje, o Estrela Vermelha entra em campo pela fase classificatória da UEFA Champions League contra o Vitória Pilsen, tá? Um jogo importante, um jogo decisivo para o clube sérvio. E a informação que eu trago a vocês é muito importante, porque o Bruno Duarte é dúvida para essa partida, tá? O atacante, ele acabou sentindo algumas dores no início do último treinamento preparatório, ou seja, ontem Bruno Duarte começou a sentir algumas dores, deixou a atividade para realizar exames. Ainda não há nenhuma confirmação oficial se há uma lesão ou não, mas ele pediu para deixar o treino de ontem na Sérvia por conta de dores que sentiu. É claro, isso liga um sinal de alerta, isso faz com que o vascaíno comece a olhar e fale, tem negócio aí. O Vasco formalizou proposta, o Vasco colocou na mesa os valores, o Vasco acertou oferecendo um tempo de contrato agradável a ele, e ele saiu do treino. O que será que está acontecendo? Hoje, então, nesse jogo decisivo do Estrela Vermelha, a expectativa é que o Bruno Duarte não esteja em campo. Será que tem negócio com o Vasco? Bom, amigo, sei não, é esquisito. Uma postura estranha do atacante brasileiro, que é um dos grandes nomes aí do futebol sérvio nesse momento, com números impressionantes, que pode estar pintando aí no nosso Vascão em breve. Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Não é certo, mas o Vasco vai querer esse camisa 9 sim. A proposta já foi feita. Se não fechar com o Bruno Duarte, vai atrás de outro nome. Então teremos em breve um zagueiro e um atacante chegando, mesmo que não sejam esses dois citados na manhã dessa sua quinta-feira.
E falando em quinta, hoje o nosso Vascão entra em campo contra a equipe do Olímpia às 19 horas. Às 7 horas da noite é uma decisão que estará acontecendo no Defensores del Chaco, no Paraguai. Um jogo decisivo. O técnico Pedro Emanuel tem uma ideia muito clara na sua cabeça, que é ir com força máxima para enfrentar o Olímpia nessa quinta-feira. Havia certa dúvida, havia certa expectativa, inclusive, de que o técnico português poupasse alguns jogadores, mas isso não irá acontecer, tá? A expectativa é que ele vá com todos os jogadores que estejam à sua disposição para dentro de campo, buscando essa vitória hoje contra o Olímpia e automaticamente também buscando a classificação. Apenas 2 desfalques estão confirmados: Saldívia, que não viajou com o grupo por uma opção técnica, e Johan Rojas, que acabou sentindo uma dor e desfalca o Vasco da Gama nesse jogo, tá? Ele, inclusive, nem sequer viajou para o Paraguai com a delegação. A expectativa, então, é que Pedro Emanuel inicie o jogo com Léo Jardim, Puma ou Paulo Henrique, vai depender dele no lado direito do campo. Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabana, aberto pelo lado esquerdo. Uma trinca, né, de meio campo, já que não teremos, infelizmente, Jair por conta da lesão confirmada, com Calma Barros, Thiago Mendes e Tietê, e uma trinca ofensiva, com Nuno Moreira, Andrés Gomes e Cláudio Spinelli. Lucas, cadê o Facundo Colídio e o Santiago Sousa? Esses 2 jogadores não poderão estar à disposição do técnico Pedro Emanuel, pois não foram inscritos, tá, para a Copa Sul-Americana. Então, de fora desse jogo, só poderão estrear na Copa Sul-Americana caso o Vasco passe para as quartas de final. Mas viajaram com a delegação, tá? Sim, Santiago Sousa e Facundo Colídio estão no Paraguai nesse momento, pois após enfrentar hoje a equipe do Olímpia, amanhã o Vasco treina em solo paraguaio, já focado no jogo de domingo contra o Palmeiras, e viaja direto do Paraguai para a capital paulista. Show de bola? Tá empolgado, cara? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E antes que você comece: Lucas, o Vasco tem que poupar. Lucas, o Vasco tem problema. Lucas, o Vasco tá na vice-lanterna. Eu concordo tudo que você tá falando. Eu entendo tudo. O Vasco tem que poupar. Se eu sou o Pedro Emanuel, sabe o que eu faço hoje? Eu poupo. Ao meu ver, o Vasco tem que poupar, porque domingo tem que vencer o Palmeiras. A prioridade pro Vasco da Gama tem que ser, sim, o Campeonato Brasileiro. Sinceramente, o Vasco tem que esquecer Copa Sul-Americana, esquecer Copa do Brasil, com essa situação deprimente que está no Brasileirão. Só que tá nítido que o problema do Vasco também é muito anímico, é muito emocional. E talvez uma vitória, uma classificação hoje contra o Olímpia dentro de um Defensores del Chaco lotado vai trazer uma confiança que esse grupo precise. O jogador, ele é sim técnico. O atleta, o dia a dia, o desempenho parte de uma parte técnica. Mas se você chegar para trocar uma ideia com um atleta profissional, ele vai te dizer como o lado anímico, o lado mental, o lado emocional é importante. Então é essencial a parte física dos jogadores estarem preservadas. Se há chance de algum atleta estourar entrando em campo hoje contra o Olímpia, pelo amor de Deus, não coloque em campo. Agora, se os jogadores estão com saúde, bota para jogar. Porque talvez uma vitória hoje contra o Olímpia, dentro do Defensores del Chaco, uma classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, tendo pela frente o River Plate, trará um emocional forte, trará um retorno de confiança para esse grupo, que com toda certeza precisa e muito retomar essa confiança, principalmente após o que aconteceu no último final de semana dentro de São Januário contra o Santos. O Vasco é um time limitado, sim, mas não é para estar na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O problema desse grupo vai muito além de problema técnico. É aqui, ó, cabeça. Então hoje é um jogo importante. E se pararmos para pensar, Vasco na Sul-Americana poupou contra o Barracas Central. No jogo seguinte não venceu o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Poupou contra o Olímpia na fase de grupos. No jogo seguinte foi goleado pelo Red Bull Bragantino em São Januário. O Vasco poupou contra o Barracas Central novamente pela fase de grupos da Sul-Americana. No jogo seguinte perdeu para o Atlético Mineiro em casa. O Vasco poupou contra o Olímpia. No jogo seguinte foi goleado pelo Santos dentro de São Januário. Então assim, amigo, é claro, a questão física é importante, mas parem de achar que o desempenho ruim do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro é por conta da Sul-Americana. Não é. É cabeça, é mental. Então talvez hoje o elenco cruzmaltino precise muito mais dessa vitória do que se poupar para a partida de domingo contra o Palmeiras. Show? Deixa aí a sua opinião nos comentários, eu vou ficando por aqui.